SFX EnergyCast, um oferecimento Atende Portaria, segurança, controle de acesso, portaria remota e tecnologia. Olá, eu sou Agnaldo Oliveira. E eu sou o engenheiro Gustavo Moraes. E esse é o SFX EnergyCast. Hoje falando com a Daniela Garcia, ela que é Country Manager da Latam Mobility. Seja bem-vinda, Daniela. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui para discutir não somente energias renováveis, mas principalmente eletromobilidade. Agradeço muito, Dani, pelo aceite do nosso convite. A Dani foi parceira em um evento ano passado, quando nós nos conhecemos. Ela foi moderadora de um painel onde eu fiz parte, num evento em São Paulo, e esse ano ela me deu a honra de participar do evento dela, do Latam Mobility. Muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, o prazer é todo meu. Mas vamos falar um pouco sobre essa questão dessa transição energética. Vamos trazer o que hoje, em que situação que o Brasil está nessa transição que nós estamos vivendo, Dani? Perfeito. Quando a gente fala de eletromobilidade, a gente envolve várias cadeias, vários segmentos da indústria. Então é muito importante, antes de a gente discutir onde o Brasil está, a gente fazer uma pequena retrospectiva do que está acontecendo no mundo e também como o Brasil tem se posicionado em relação a isso. O movimento da mobilidade elétrica, ela já vem do mundo na busca de uma mobilidade mais sustentável, não somente em aspectos ambientais, mas também de saúde, né? Porque a gente traz eletromobilidade numa perspectiva de menos ruídos, menos emissão de gases, e a gente tem um olhar mais de ecossistema para a solução como um todo. Então o mundo já vem, ao longo dos últimos anos, buscando cada vez mais tecnologias que consigam trazer soluções e impactar menos o meio ambiente. E, consequentemente, tem benefícios sociais, ambientais, até mesmo financeiros e econômicos. Então, nessa perspectiva, a gente tem aí nos últimos 15, 20 anos um processo grande de desenvolvimento dessa indústria. Inicialmente muito fomentada pelo mercado asiático, por uma necessidade. Eu lembro quando eu fui para a China há 15 anos atrás, eu não conseguia ver o céu de tanta poluição. Sem dúvida. Era uma cidade em processo de expansão e você ficava ansioso pela quantidade de barulho de veículos ambientes. Então, a China é um desses países asiáticos que começou a fazer uma transição com uma velocidade mais acelerada. Hoje você pode ir à China e você tem uma qualidade de vida muito maior nas cidades, não somente em aspectos visuais, mas também respiratórios e, consequentemente, benefícios de mobilidade como um todo. E esse foi um caminho que foi sendo adotado gradativamente por cada região. A Europa tem políticas de sustentabilidade muito fortes, então teve apoio governamental muito grande nesse processo de transição. E uma coisa que é importante, conectando principalmente com a questão de energia, nós no Brasil temos o privilégio de ter uma matriz energética extremamente limpa e renovável. Então a gente tem ainda mais incentivos para fazer essa transição. Não é somente trocar a tecnologia, mas também colocar em prática a matriz energética renovável que nós temos no Brasil. Esse movimento também está sendo feito nos Estados Unidos e toda a América Latina, incluindo o Brasil. Nos Estados Unidos a gente tem muito conhecimento em relação à Tesla, mas grandes montadoras, de certa forma, já estão adaptando seu portfólio para essa nova demanda mundial. Dificilmente um cliente, ao optar por um veículo elétrico, ele volta a ter um carro a combustão. Por aspectos não somente de meio ambiente, mas principalmente pela tecnologia com bom custo-benefício. Costumo dizer que eu estou nessa indústria indiretamente há 14, 15 anos, porque quando a gente estuda gestão de inovação, na verdade a gente está estudando como é que a gente vai fazer o processo de transição entre uma tecnologia atual para uma nova tecnologia. E aí, nessa perspectiva, a gente está substituindo a tecnologia dos carros a combustão, que estão aí há mais de 100 anos e que queiram ou não, tem um desafio muito grande da gente reindustrializar as plantas produtivas e reindustrializar os países.
Então aqui, em poucos minutos, eu já trouxe vários temas Sim. que a gente pode explorar. Sem dúvida. Indústria, mobilidade, desenvolvimento como país. Então o objetivo quando a gente fala de mobilidade é sempre olhar por esse ecossistema, que vai desde mineração, porque a gente precisa ter minérios para as baterias, para as tecnologias que estão sendo desenvolvidas, até mesmo para a própria experiência do usuário. Ok, comprei um veículo elétrico, como é que eu carrego? Quanto custa? Como é que está sendo todo o meu processo de experiência relacionado à indústria? Então, eu sempre me sinto muito honrado em poder falar sobre essa indústria, porque temos inúmeros temas e cada vez mais a gente tem que educar a população, porque é assim que a gente vai conseguir fazer uma transição tecnológica bem sucedida. O que eu percebo é que também tem muito a ver com a cultura da população, do país, né? Só que essa cultura, ela também é vendida para essa população. Então, haverá quem é a favor, haverá quem é contrário, mas no final das contas, o bom senso é que vai vencer. E na verdade, é até maior do que isso, né? Porque é uma revolução mesmo, da mesma forma de quando entrou o veículo a combustão, há mais de 100 anos. Sim. Né? Então, é um caminho totalmente sem volta. Nós gravamos um programa com o gestor da BYD, e ele comentou que o perfil do consumidor, ele vai primeiro para um carro híbrido para testar, e ele volta e compra um carro 100% elétrico. E aí, às vezes, o segundo carro dele é um carro híbrido. Ele começa a fazer literalmente essa transição do combustão para a eletricidade, e não volta mais para a combustão. Então, é aquele perfil de cliente que ele não vai trocar o próximo carro dele para um combustão mesmo estando elétrico. Ele vai para um híbrido, ele vai para um segundo elétrico e não volta mais. Gente, a tecnologia já existe, já está consolidada. Países do norte da Europa, mais 50% das vendas são de elétricos. Então, a gente tem que entender que é um processo de transição e de modernização da frota. Então, se você tem a opção de poder ter conhecimento para fazer a melhor escolha para você e que essa escolha esteja alinhada com a tecnologia no seu nível mais avançado, isso quer dizer que daqui a 5, 10 anos o seu carro ainda vai estar adaptado à tecnologia local. Sim. E não você está investindo numa tecnologia que já está num processo de declínio. Muito bom. A gente vai fazer um intervalinho agora e volta mais para falar mais sobre esse assunto aí, porque o assunto vai longe. Com certeza. E ainda bem que a gente tem mais 2 blocos, porque vai render. Então, até daqui a pouco. Atende Portaria é uma empresa que transforma a maneira pela qual as pessoas acessam e convivem em condomínios. Nossas centrais de operações realizam de forma integrada a gestão de acesso 24 horas por dia de moradores, visitantes e prestadores de serviços. Prova do nosso compromisso com a qualidade é sermos a única empresa do segmento a receber o selo de excelência da ABF. Atende Portaria. Seu condomínio mais inteligente, moderno e econômico, com uma convivência mais harmônica e responsável. SFX EnergyCast, voltando agora com a Dani Garcia, ela falando a respeito dessa mobilidade, dessa transição de mobilidade que nós estamos vivendo aqui também. E no início nós falávamos a respeito da viabilidade de tudo isso, né, Dani? Como que tá? Como que nós poderíamos dizer que nós estamos em relação a essa viabilidade de toda essa mudança? O Brasil está preparado? Sim, o Brasil tem trazido resultados bem significativos nos últimos anos, principalmente os 2 últimos. 2024 foi um ano importantíssimo para a eletrificação do país. A gente alcançou números importantes, não no aspecto somente percentual, mas também absoluto. Então, a gente alcançou no passado 125 mil veículos elétricos, e é importante a gente diferenciar dos híbridos plug-ins dos híbridos não plug-ins. Apesar de serem híbridos e trazerem aí benefícios para o meio ambiente, ainda não é no seu modelo máximo. Esse ano a gente tem uma expectativa de ter eletrificados passando dos 200 mil unidades, através do estudo da própria ABVE, que é a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, e a gente vê também infraestrutura acompanhando. Então, óbvio, ainda não é o modelo ideal, a gente ainda não está nos resultados ótimos, mas a gente está caminhando numa velocidade muito interessante para que o Brasil seja exemplo e pioneiro em muitas das decisões que são feitas em relação à eletromobilidade. E aí, né, complementando as informações, e são muito interessantes,
né, o que a Dani trouxe, hoje a gente fala em 10% da frota. E isso é muito, trazendo em números, né? Às vezes você pega países da Europa que tem ali 50%, 60% da frota eletrificada, mas se pegar em quantidade de carros, 10% aqui no Brasil representa muito e em pouco tempo, né, Dani? Então isso é muito legal porque você vê realmente acontecendo e acontecendo numa velocidade às vezes maior do que a média em países desenvolvidos. Sim, o Brasil é um dos maiores mercados automotivos do mundo. A gente tem aí uma média de 2 milhões de veículos vendidos por ano. E o que é interessante nessa perspectiva é que o consumidor final já tem visto os benefícios no dia a dia, principalmente para quem tem uma mobilidade mais urbana ou motoristas de aplicativo, onde você já vê no curto prazo o benefício não somente financeiro, mas também ambiental e de conforto no processo de dirigir o carro por tantas horas. Isso é interessante, você comentou há 2 dias, eu peguei um carro de aplicativo e aí conversando com o motorista, falei que eu fazia, e ele fazendo muitas perguntas, super empolgado, porque ele está pensando em partir para um veículo eletrificado para trabalhar, e aí ele pensou e falou, mas fica interessante se eu colocar um sistema de energia solar na minha casa para fazer as recargas em casa, e eu explicando para ele, quanto mais eu explicava, mais interessado ele ficava, e fazendo contas, ele falou, nossa, faz muito sentido para eu trabalhar, então, se eu falei, sim, porque te dá payback, o investimento que você vai fazer versus o que você vai economizar por mês, o carro se paga, ou a diferença do carro que você tem para um carro eletrificado se paga rapidamente, né? Exato. Essa é uma conta simples, né? É uma conta que você tem que levar em consideração a economia que você tem no combustível, que chega para motorista de aplicativo, vai de 3.500 a 5.000 por mês, em média, dependendo do perfil, claro, mas esse é um estudo médio. E você consegue também ter redução de manutenção, não somente na perspectiva do financeiro, mas o tempo que o seu carro não precisa estar na oficina, né? Parado, você tá maximizando os seus recursos. E no longo prazo é o que você falou, o carro acaba meio que se pagando sozinho, somente com essa economia do combustível. E se você tem a oportunidade de instalar um painel solar, fazer um carregamento na sua própria casa, essa economia se torna ainda mais vantajosa. E dando um passo além ainda, né, falando de transição energética, a 99, em parceria com uma startup, está certificando, né, com créditos de carbono motoristas de aplicativo da 99, uma certificação em conjunta, onde esses certificados são comercializados no mercado e o retorno dessa comercialização é rateado entre os motoristas e eles recebem um cashback que pode chegar a 300, 350, 400 reais por mês. Então, assim, além de ele ter um consumo muito baixo, ainda esse consumo ainda pode ser zerado através de uma venda de crédito de carbono, por exemplo. Então, é mais um benefício financeiro e mais um benefício ambiental também, né? Esse é um case muito bem sucedido em países desenvolvidos. Conheço as empresas que trouxeram esse processo de gestão aqui para o Brasil e esse é um dos milhares de exemplos de como a gente pode tratar a eletromobilidade, a sustentabilidade, trazendo benefícios para quem está no dia a dia e não somente para quem está no dia a dia, né, para as próximas gerações, que é um processo muito importante quando a gente está fazendo políticas de mobilidade a nível nacional. As empresas estão, de uma maneira geral, apoiando isso, incentivando a população a fazerem também essa transição evolutiva para a eletricidade? Assim, eu não tenho como te responder de uma forma tão genérica essa pergunta. Nós ainda, dentro do ecossistema da eletromobilidade, somos poucos, mas somos muito coerentes e consistentes nos posicionamentos corporativos em relação a isso. Empresas que antes olhavam com maus olhos, hoje já olham com bons olhos pela perspectiva financeira. E quando você olha pelo financeiro e você ainda tem benefícios sociais, ambientais, você começa a trazer mais empresas para esse ecossistema. O racional no Brasil, e vou ser muito sincera, é muito de muitíssimo curto prazo. Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente normalmente está falando de longo prazo. Mas a cada mês que passa, mais empresas têm se envolvido, mais empresas têm atualizado as suas frotas e cada vez mais nós somos testemunhas que ao longo
do nosso dia, nós temos vários pontos de contato com mobilidade elétrica. Seja o carro de aplicativo, seja o caminhão de entrega de frota, seja o próprio ônibus da sua cidade. Cada dia mais a gente está evoluindo. Estamos ainda no lugar que a gente gostaria de estar? Não, mas estamos mais próximos do que estávamos há 2 anos atrás. Muito bom. E de passo em passo chegaremos lá onde nós precisamos chegar, né, Dani? Total. Muito bom. Vamos fazer mais um intervalinho e a gente volta daqui a pouco com mais do SFX EnergyCast aqui no canal 25. Pensando em investir em um novo negócio? A energia solar fotovoltaica é o setor que mais cresce no Brasil e no mundo. Isso porque, além de renovável e não gerar danos ao meio ambiente, a energia solar ainda pode economizar até 95% na conta de luz. E a SFX Solar, há mais de 20 anos no mercado, oferece a você a oportunidade de ter o seu próprio negócio com um baixo investimento e alto retorno. Nossa experiência de negócio e estrutura permitem que os franqueados entrem fortes e capacitados no mercado, se preocupando apenas com o setor comercial. Disponibilizamos um treinamento comercial para você e sua equipe, além de todo o apoio de marketing, como site, cartões de visita, folders e muito mais. Tudo pensado no sucesso da sua franquia. Querendo empreender no setor que dobra de tamanho a cada ano? A SFX Solar é a escolha certa. Venha empreender com a gente. Seja um franqueado você também. SFX EnergyCast. Vamos para o terceiro bloco aqui com a Dani Garcia falando a respeito dessa transição energética e dessa mobilidade dos veículos elétricos, mas eu fiquei bastante curioso aqui, porque nós falamos bastante de carros elétricos, nós falamos dos ônibus, mas nós não falamos de transporte de cargas. E pelo que eu percebo, existe também um movimento de eletrificação de veículos de carga, é isso mesmo? Sim, correto. Normalmente a gente divide a indústria em 3 grandes segmentos. O industrial, o comercial e o residencial, né? Então, para cada um desse segmento de nível de infraestrutura, a gente também tem um veículo compatível, né? Então, o industrial, a gente está falando principalmente ônibus e caminhões. O comercial, a gente trabalha de caminhões mais leves, né? E também de frotas comerciais de carros convencionais, que normalmente são utilizados por plataformas de delivery, né? Que são carros que conseguem ter uma maior capilaridade e acessibilidade nas regiões urbanas. E a gente tem o próprio residencial, que são os carros que a gente começa a falar, que são os leves, né? E a gente ainda tem um levíssimo, que é quando entra bicicleta, motos e patinetes, mas normalmente ele requer um pouco menos de infraestrutura. E é importante a gente entender isso, que para cada segmento a gente tem uma necessidade diferente. Então, por exemplo, caminhões, se você está falando de uma operação inbound, que é a operação dentro da sua indústria, é perfeito, porque você sai de um ponto A ao ponto B, você tem uma rota controlada, então você tem um ganho considerável ali de diesel. Quando você olha para uma perspectiva de caminhões em centros urbanos, também tem benefícios, porque, por exemplo, tem grandes cidades que não deixam no perímetro central carros a combustão, como acontece em várias cidades da Europa. E a tendência é que o Brasil, ao longo do tempo, vá adotando isso também. Então, a gente tem muitas frentes a serem exploradas. Frotas comerciais hoje já apresentam um payback considerável. Então, assim, quem está em processo de atualização das suas frotas deveria começar a pesquisar mais sobre a eletrificação. Hoje é uma tecnologia que já se paga no curto, médio prazo. Então, imagina aí num longo prazo. E é uma forma de você também já estar aderindo aí a metas de ESG, metas de sustentabilidade, que cada vez mais vão ser importantes no processo de serem contratados por grandes empresas. E o Gustavo estava falando a respeito de tecnologia, né? De laboratórios disso tudo, né? Onde são os laboratórios que se evolui com toda essa tecnologia? Até antes de falar de laboratório, eu vou citar um case nosso de um cliente, complementando o que a Dani comentou, uma empresa logística. Eles trabalham muito ali com entregas de última milha. E inicialmente nós fizemos uma instalação de um sistema de energia solar fotovoltaica em um dos centros de distribuição deles para
redução de custo, mas como eles têm metas globais de sustentabilidade, é uma empresa multinacional, nós instalamos também pontos de recarga e eles perceberam que, como eles têm lá uma rota pré-determinada de cada modal que eles têm ali ao longo do dia, então o sistema de energia solar é interessante, porém os veículos voltavam à noite para fazer recarga, e à noite eles estariam usando energia da rede. Então, numa segunda etapa, nós instalamos bancos de baterias para que ao longo do dia essas baterias sejam carregadas e à noite, quando estiver a recarga dos veículos, essa energia vir das baterias. E é interessante porque aí eles colocaram desde motos, veículos leves, caminhões leves, vans. Então eles têm vários modelos de transporte, todos eles eletrificados hoje e totalmente limpo, né, todo o processo. Então isso é bem legal. E aí sim, né, a gente tem hoje, a gente fala, né, de onde são esses laboratórios? Até às vezes de grandes eventos, né? Tanto eventos, por exemplo, como The Town, que tem ativações de marcas totalmente sustentáveis através de baterias, como eventos esportivos, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a Fórmula E, que é uma fórmula de veículos eletrificados, onde esse ano terão recargas durante a corrida, né, Dani? A Dani comentou disso no intervalo com a gente. Sim, na verdade a Fórmula E é a modalidade da FIA, que trabalha com monomotorista 100% elétrico. E a Fórmula E, desde que foi formada, ela é muito pioneira e visionária em relação à questão de sustentabilidade. Então, é o primeiro evento automobilismo que nasce 100% net zero, ou seja, tem emissão zero de carbono para a sociedade. E, em paralelo a isso, tem todo um processo de teste de novas tecnologias. Então, a gente tem freio regenerativo, tem a bateria, tem o próprio processo de recarga. Então, à medida que a modalidade, a categoria vai evoluindo, na verdade, você acaba transferindo isso para as ruas das cidades. A gente está sendo testemunha de uma modalidade que antigamente você tinha que trocar de carro quando foi iniciada há 12 anos. Hoje, o carro, ele parte com 50% da bateria para que ele tenha competitividade até o final da corrida e possa ser utilizada estrategicamente a regeneração. Então você vê que em menos de 10 anos, praticamente, houve um salto quantitativo, não somente na mobilidade esportiva, mas também na modalidade que a gente vê no dia a dia. Então a gente vem acompanhando os indicadores, o custo da bateria de lítio baixou exponencialmente. E a tendência é que a gente cada vez mais aprimore essas tecnologias. Então, na própria Fórmula E, hoje existe um momento que é chamado de Pit Boost, que é o pit stop, que o carro consegue receber 10% da bateria do carro em 30 segundos. São os carregadores ultra rápidos que hoje já estão disponíveis para frotas de ônibus, até mesmo frota comercial em alguns pontos específicos da cidade. Em alguns países o ônibus já se carrega ali no ponto, né? Não, total. A gente tem milhares de tecnologias, temos carregadores wireless, né, que você não precisa conectar. Então, à medida que o tempo vai passando, as coisas vão se aprimorando. Da mesma forma que há 15, 20 anos, o nosso celular tinha que trocar uma bateria externa. Hoje, antigamente, a gente precisava carregar o celular 3 vezes ao longo do dia e hoje o celular dura 2, 3 dias sem a gente precisar carregar. É uma analogia simples, mas é para o consumidor final entender que as coisas estão evoluindo. Antigamente, a gente só fazia ligação e jogava o jogo da cobrinha. Hoje, a gente trabalha 24 horas com o celular, atualiza a planilha, tira foto, faz videochamada. Então, é esse olhar que eu peço do público de entender que a gente somente está no começo de uma grande revolução e que envolve vários níveis da sustentabilidade. Vem para a energia, vem para os armazenadores de energia, vem para o próprio veículo. Então, se a gente olha por essa perspectiva, a única certeza que eu tenho é que o futuro ele é excelente e ele é verde, ele é mais sustentável e 100% elétrico. Que assim seja, né, Gustavo? Que assim seja. Dani Garcia, muito obrigado por ter vindo ao SFX. Espero que você possa retornar aqui com mais do seu conhecimento para que a gente possa levar para casa do nosso telespectador também. Gustavo, muito obrigado também pela parceria. Eu que agradeço, Dani. Muito obrigado pelo aceitar o nosso convite.
Foi um prazer enorme e estou à disposição para trazer mais conhecimento e informação sobre eletromobilidade. Muito bom. O SFX EnergyCast fica por aqui, mas volta na próxima semana com mais conteúdo falando a respeito dessa transição energética, de tudo que se relaciona à energia. E você, enquanto isso, pode nos acompanhar também, tanto nas nossas reprises aqui no Canal 25, quanto também no youtube.com.br/Canal 25. Te espero na próxima semana e até lá. SFX EnergyCast, um oferecimento Atende Portaria. Segurança, controle de acesso, portaria remota e tecnologia.